amigos! Muito boa noite! Saudações estratégicas! Sejam muito bem-vindos à conferência de número 37 do GEASD, Grupo de Estudos Avançados de Segurança e Defesa. Esse grupo foi criado para reunir pessoas com o propósito de trocas de conhecimentos e informações estratégicas. Hoje nós temos um tema muito interessante. Qual é o risco da redução do mercado de vigilância no Brasil? E palestrando hoje temos dois convidados super reconhecidos no meio. Então vamos lá. Nós temos Daniel X, ele é especialista, né, de segurança, especialista de análise de risco pela Escola Superior de Segurança. E nós temos também o Emir Pinho, MBA em Neuromarketing e pós-graduação em Gestão de Equipes e Liderança. Para isso, nós temos também... Peraí que deu uma travada aqui na minha tela, só um momento. Pronto, voltou. Ao vivo é assim mesmo. Como apresentadores temos Anderson Moura, responsável por segurança de multinacional no segmento do setor de energia, e eu, Suleima Oliveira, gerente de segurança em empresa multinacional no setor de tabaco. Pessoal, super importante. Quem ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva e ative as notificações. Aquele sininho, ative essa parada aí, para ficarem dentro das nossas novidades. Anderson, passo a palavra a você para que faça a sua saudação inicial. A palavra é sua, Anderson. Obrigado, Suleima. Prazer estar aqui com os amigos, com o Xisto, né? A gente já milita juntos aí em várias frentes e agora tenho a oportunidade de conhecê-lo. E o Emir, sim, apesar de um primeiro contato, mas que eu acompanho há muito tempo, faço bastante leitura aí dos seus artigos. Enfim, né? Grandes amigos aqui para uma noite bacana, de um tema bacana. Então, galera, hoje a gente vai conversar a respeito da profissão de vigilante no Brasil e como percebemos em outros países, né? Aqui no Brasil, apesar dos dados oficiais que temos aí, cerca de 600 mil vigilantes aqui no nosso território, mas assim, realmente, quantos desses estão atuando na função para que foram treinados? Essa é uma pequena reflexão, né? Uma inicial. E desses que estão trabalhando na função, quantos estão em dia com as suas reciclagens e as outras documentações, né? Esse é mais um pensamento aí para a gente ir trabalhando, para a gente dar uma destrinchada, uma debatida nessa noite aqui com os colegas. Então, assim, hoje a gente vê as empresas enxergando esses profissionais como commodities, né? Escolhendo diretamente aí pelo preço mais baixo, deixando a questão de qualidade, treinamentos específicos aí de cada setor de atuação. Esse é um tema que fatalmente a gente vai entrar aqui, que eu acho bem importante, né? Basta só ser vigilante, a pessoa tem que ter um preparo mínimo aí pro ramo, né? Que aquele cliente ali está necessitando, enfim, para cada cliente de maneira especial, específica, né? Então, o setor de tabaco é uma situação, energia é outro, né? Vice-versa, logística e por aí vai. Falando, continuando aqui de alguns temas que a gente tem importante, a questão do vigilante armado, né? Quando a gente vai utilizar desse recurso, um tema polêmico até, porque a gente costuma observar alguns postos aí, você claramente observa que não tem mínima condição de ter um vigilante armado, é uma exposição desnecessária, né? Um chamariz aí desnecessário, então é um tema que a gente vai entrar aqui também. Quantas pessoas, né, estão trabalhando aí, entre aspas, exercendo a função de vigilante, entre aspas, e não são vigilantes, aí a gente está falando aqui, aí tem diversas nomenclaturas, né, porteiros, agentes de portaria, e por aí vai. Então, amigos, vocês estão aqui acompanhando conosco essa noite, esse tema bacana, a gente tem muito campo aqui para explorar, participem aí no nosso chat, mandem perguntas, né? A gente sabe que é um tema polêmico, mas é um tema que é forte aqui para o nosso setor. A área avançou muito com tecnologia, inteligência, treinamentos, enfim, mas a figura do vigilante é fundamental, é essencial aí para o nosso trabalho. Então, para dar uma saudação inicial, para pôr no contexto, para não ficar um monólogo aqui a nossa live, eu vou passar a palavra aqui para o Xisto, para ele poder fazer a apresentação, e aí depois a gente começa a entrar nos temas aí envolvendo fatalmente o Emir. Xisto, a palavra está contigo. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, meu amigo.
Olá, pessoal. Obrigado, Anderson, Sulema, pelo convite. Emir, por estar participando, né? É a primeira vez que eu estou com vocês aqui nessa live. Participo de outras, né? Como ouvinte. Hoje estou aqui participando contigo aqui. Para mim é um prazer estar com o pessoal que está nos assistindo aqui. E vamos lá para nossas experiências, né? Expertise que nós temos aí no ramo. Eu atuo aí desde 2002, então já passei algumas experiências, principalmente em shopping. Trabalhei em shopping por muito tempo e vivi algumas experiências boas, outras não tão boas assim, mas graças a Deus a gente vem evoluindo a cada dia e como você falou, né, com o avanço da tecnologia a gente vem evoluindo cada vez mais, porque a gente tem que dar um passo, tem que estar sempre um passo à frente, né, porque senão a tecnologia acaba nos engolindo. Então, de fato, a gente precisa fazer a coisa acontecer e mostrar para que a gente está lá, né, não é só o fator tecnológico, mas também o fator humano que precisa estar também ali para poder atuar em conjunto e trazer uma segurança para o ambiente de trabalho e para as pessoas que ali estão. Maravilha. Xisto, você trabalhou, né, do lado de lá do balcão um bom tempo, vasta experiência. Hoje do lado de cá como tomador, né? Antes como prestador, hoje como tomador de serviço. Como que você enxerga esse cenário, né? É sustentável essa categoria de vigilante? Que, na tua visão, né, de futuro, daqui a algum tempo a gente teremos, assim, falamos aqui inicialmente no número de cerca de 600 mil vigilantes, você enxerga algo nesse sentido, ou que tende a diminuir para um futuro próximo? Eu digo para o futuro próximo, talvez, vamos dizer que, entre aspas, né, como eu falei aqui no início, com o avanço da tecnologia, as coisas de fato têm mudado muito aí o cenário da segurança presencial, né? Mas é lógico que quando a gente fala segurança presencial, a figura do vigilante, eu acredito que nunca acaba, né? Porque precisa, de fato, ele sempre vai precisar de um vigilante, seja numa portaria, seja no controle, para fazer controle de acesso, seja num local para poder inibir algum furto, até mesmo interno, porque tem muitos, né? As empresas têm muita essa situação de furtos internos. Então, eu acredito que diminuir vai diminuir sim. Na verdade, a gente já vinha acompanhando isso, né? Em 2020, aí, com a pandemia, muita coisa aconteceu, a tecnologia avançou de uma forma que a gente não esperava, né? E aí você via diversos postos sendo diminuídos, né? Se tinha lá postos com 10 homens, daqui a pouco, né, o cliente chegava e falava assim, vamos diminuir, vai ser 5. E aí a gente tinha que entender o porquê que cortou isso, né? Por que 5 pessoas? E aí tinha que fazer toda uma análise de risco para poder entender se realmente, se a gente tinha que continuar no negócio ou não, porque não é só simplesmente que a gente fala, vamos diminuir, tá? Mas qual é o impacto disso? Porque existe a responsabilidade, né? Tá bom, eu diminuo porque o cliente está pedindo, mas qual que é o impacto disso? Então, com essa questão da Covid e com o avanço da tecnologia, nós estamos voltando, né? Aos poucos a gente está voltando, mas você vê que muita gente continua trabalhando home. Então, aí vem aquela situação. Precisa de fato de 10 vigilantes naquele posto? Vai voltar os 10 vigilantes? Provavelmente não, porque assim, muita gente está trabalhando home. Então, assim, se não tem. Antigamente você tinha 10 vigilantes e 500 pessoas trabalhando. Hoje você tem 300 pessoas trabalhando, ou seja, automaticamente diminui a quantidade de vigilantes porque não se faz necessária. Então, eu acredito que, assim, de fato, vamos ter uma diminuição, sim. E isso é fato, isso vai acontecer no futuro. Não vou dizer próximo, porque né, não tem condições de a gente falar assim, não, coloca tecnologia, mas e o homem? Sempre vai ter. Então, o vigilante, eu acredito que vai ter uma redução, sim, mas que nossos amigos não fiquem assustados, os vigilantes, né? Porque espaço tem, nós temos que estar preparados porque espaço tem, indiferente se vai diminuir o posto ali, mas o homem por trás da tecnologia sempre vai ter um homem, e esse homem sempre vai estar ali para poder ajudar a fazer o controle de acesso, indiferente da tecnologia, esse homem vai estar por trás desse negócio. Então, assim, que os bons e mais preparados vão continuar, não tenha dúvida disso. Então, já vai uma dica aqui, né? Se preparem, né? O mercado está aí, tem bastante curso, né, no mercado hoje em dia para deixar o vigilante mais preparado. Então, o fato vai ter diminuição, mas quem de fato buscar conhecimento vai permanecer, não tenha dúvida disso. Solema, vamos pôr o Emir aí para dar aquela alimentada na treta, que ele estava se coçando, acho que ele quer comentar a respeito aí, Emir. Que pecadeza! Treta na última. Muito boa noite, galera. Muito boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. É um prazer inenarrável estar aqui junto de Anderson, Sulema, o grande Xisto, nosso super-herói,
Show de bola, tava do lado de lá, tá do lado de cá, só virou a capa e continuou super-herói. Beleza, bacana, é isso mesmo. Bem, galera, para quem não me conhece, eu sou o Emir Pinho, atuo há 23 anos no setor de segurança privada, tenho 3 faculdades, sou formado em gestão de segurança pública e privada, pós-graduado em segurança privada, tenho um MBA em neuromarketing, tenho uma pós-graduação também em gestão de equipes e liderança. Desde 1999 eu atuo nas áreas, principalmente nas áreas comerciais. Iniciei atuando na extinta Pedroso, então, Vigilâncias Pedroso de séculos atrás, mais uma daquelas que ficou pelo meio do caminho, certo? Sempre na área comercial. E aí tem uma peculiaridade, até para o pessoal saber. Quando a gente nasce, a mãe da gente pega a gente no colo, ou o pai da gente, e diz assim: meu filho é lindo, eu sonho que um dia ele vai ser vendedor, vai ser comercial. Mentira, mentira, isso nunca rolou. Isso nunca rolou. Paizinho queria que fosse advogado, mãezinha queria que fosse médico, acabou vendedor. Não é que acabou vendedor, é que superou o médico, superou o advogado e foi para lá, porque o comercial é justamente o cara que pega todas essas tretas aí que o Xisto estava levantando, que pega todas as tintas que o Anderson estava desenhando aqui no cenário, que pega tudo aquilo que a Sulema botou no pacotinho lá, na paginazinha da treta, e o vendedor tem que resolver tudo isso para colocar lá na frente do cliente. Só que nessa parada, nessa situação que nós estamos vivendo atualmente, e se vocês leram a revista Jornal da Segurança, se vocês leram a revista Segurança Estratégica, já tem mais de 5 anos que eu venho trazendo, muitos outros colegas também, tá? Mas eu venho trazendo uma série de artigos apontando, mostrando a visão mais futurista imediata do nosso setor, do setor de segurança privada. Trazendo o que está acontecendo no planeta inteiro, e isso não é uma característica do Brasil, é no planeta inteiro, uma necessidade de evolução muito rápida. E, Xisto, eu vou discordar um pouquinho de ti, com todo o maior respeito, tá? Mas vai diminuir, sim, a quantidade de vigilantes atuando em postos. Vai diminuir, sim, a quantidade de vigilantes não clandestinos, ou seja, vigilantes oficiais atuando junto às empresas. Por quê? Porque nós entramos numa cultura reativa, prestando serviço de segurança totalmente reativa. Abandonamos o nosso conceito da segurança preventiva lá atrás. A gente tem hoje só apagado incêndio. A gente tem só tapado o furo que aparece. Então, quando nós deixamos de lado toda aquela essência do conceito de segurança preventiva, nós perdemos o nosso valor. O que mais tem derrubado hoje a quantidade de vigilantes contratados não é justamente a tecnologia, não é justamente a evolução, não é o metaverso, não é isso. É porque nós não estamos entregando o nosso valor. Nós perdemos valor diante do tomador de serviços. E isso fez com que o tomador de serviços... Poxa, eu tenho um vigilante lá que passa a noite inteira sem fazer nada. Ó, cabeça do tomador de serviço, gente. Tomador de serviço. O vigilante fica se embalando na minha cadeira, quebra a cadeira. Patrimônio. Aí chega a recepcionista, ele solta a piadinha para a recepcionista. Passa a assistente da diretoria, ele dá uma assoviadinha para o assistente da diretoria. Sabe? Coisas assim completamente absurdas. Mas são coisas muito reais. É o flagrar o vigilante dormindo, porque, infelizmente, o vigilante ainda pode trabalhar em dupla jornada. Ele trabalha numa escala de 12 por 36 numa empresa e 12 por 36 em outra. Em qual das duas ele vai dormir? Quando eu estou contratando um vigilante, ele já me pergunta, já vem pedir para trabalhar, ele diz: ai, moço, eu trabalho em outra empresa, na 12 por 36 também. Eu pergunto para ele, em qual das duas tu vai dormir? Quando tu sofrer um acidente no deslocamento, qual das duas tu vai colocar a dispensa lá, o atestado? Porque isso é uma realidade. E isso o nosso contratante, o nosso tomador de serviço está vendo. Nós perdemos qualidade. O nosso vigilante, armado ou desarmado,
ele já não agrega mais valor ao core, ao negócio. Agora, no momento em que nós mudarmos essa cabeça, essa cultura, e começarmos a pensar não no cliente, mas no negócio do cliente, e isso envolve o comercial, isso envolve o operacional, isso envolve o nosso administrativo, o nosso financeiro, envolve toda a empresa. Este conceito gera valor. É isso que nós precisamos oferecer para o nosso cliente, porque aí não tem preço que derrube a qualidade do nosso serviço, não tem preço que derrube a quantidade dos nossos colegas em postos de serviço lá na frente. Nós estamos perdendo para nós mesmos. Prova disso é que uma série de tomadores de serviço diminuíram o número de postos de vigilância e colocaram lá controlador de acesso, como o Anderson falou. Colocaram lá que no Rio Grande do Sul existe um tal de auxiliar de segurança privada, ASP, que é uma função lá mirabolicamente criada para utilizar porteiro onde deveria ter vigilante. Simples assim. Ou seja, gambiarra em cima de gambiarra. É o puxadinho para ficar menos feio. Só que isso agride a qualidade do nosso serviço. Nós precisamos pensar uma forma de retomar essa importância diante da visão do tomador de serviços. Porque se eu não tenho nenhuma qualidade, se eu não tenho nenhum benefício a oferecer, a única coisa que me resta discutir é preço. E por isso cai no preço. Por isso que a discussão hoje cai no preço. O principal argumento do tomador de serviço é: mas está caro, como é que a gente diminui isso? E já vou lhe dizer, se vocês conhecem algum tomador de serviço e que esteja aqui assistindo conosco ou vá assistir depois, diga para ele, no momento que ele força uma diminuição de preço, ele está prejudicando tanto a empresa contratante, a empresa a ser contratada, quanto o colaborador a ser contratado, e pior ainda, ele está prejudicando a própria empresa dele, porque ela é solidária nesse contrato. Então, alguém vai pagar essa conta. No momento que eu tiro um preço, ele é formado por uma composição de despesas e custos, aonde, lá numa planilha, a primeira informação que consta é a do salário previsto e acertado e ajustado na convenção coletiva de trabalho. Dali para baixo é imposto, é insumo, são coisas que não se consegue mexer. Imposto, nós sabemos que o governo é nosso sócio majoritário, ele vai na fonte, perfeito, já recolhe na hora. As duas últimas linhas dessa planilha, dessa composição, chama-se despesas administrativas e margem de lucro. São as únicas coisas que o comercial consegue alterar. E se o comercial zerar essas duas linhas, vai viver do quê? A empresa vai viver sem lucro. Se a empresa vai viver sem lucro, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com a Pires, a mesma coisa que aconteceu com a Pedroso e com tantas outras empresas que ficaram no meio do caminho. Quebra. Empresas não são instituições beneficentes. Elas existem para gerar lucro. Se ela não consegue gerar lucro, ela quebra. Se ela quebra, centenas, se não milhares de colaboradores, milhares de trabalhadores são colocados no olho da rua. É assim que funciona, gente. Então, eu vejo que esse é a principal essência da discussão. Como agregar valor, como nós retomarmos uma condição de gerar benefício para o nosso contratante, para o nosso tomador de serviço. E aí, eu gostaria de fazer um complemento com relação a isso, que eu concordo plenamente, uma vez que eu sou tomadora de serviço e posso falar. Gente, se você... quem quebra a empresa prestadora de serviço, normalmente é o cliente. E quebra, que eu digo, por quê? Porque, sempre quer saving, mas ao mesmo tempo que quer saving, quer que entregue a melhor segurança da Suíça, né? E a gente, como tomador de serviço, gestor de contrato, eu sou gestora de contrato, mas já estive do outro lado também. Gente, não dá. É insustentável a gente praticar uma política dessa, né? E aí, pensando na questão de, até mesmo para colaborar com o tema, eu queria ler um comentário da Thaís Mello. Eu achei esse comentário sensacional.
onde ela fala: muitos colegas não investem em qualificação para ser melhor tratado e melhor remunerado. A figura de vigilante ainda é encarada por muitos como uma profissão de pessoal sem estudo e sem educação. Minha opinião, eu me qualifiquei, tenho muito mais opções na área, obrigada. Gente, tem uma oportunidade muito vasta dentro de toda, né, da internet. Por exemplo, a Escola Superior de Segurança tem vários cursos a um preço acessível, que dá para ir lá e fazer, né? Os donos de empresas, por exemplo, por que não comprar os combos para os seus funcionários, né? Sei lá, meio a meio, não sei. Investe no seu funcionário, prepara melhor. E aí, para alimentar a treta um pouco mais, eu entendo o seguinte: o quanto, quando você vai implantar um posto, e o Xisto sabe muito bem, porque trabalhamos junto nisso, e ele sabe a mala sem alça que eu sou nesse sentido. O quanto você conhece do negócio do cliente. O quanto você entende que isso vai fazer diferença e que, por exemplo, você entendendo o negócio do cliente, você vai conseguir ter uma segurança que vai prevenir e não vai ser só de reativa. Gente, isso é básico. E não vem dizer para mim assim, mas em toda a área, eu vou fazer só meu serviço, vou fazer o controle de acesso e acabou. Mesmo para você fazer o seu básico, que é o controle de acesso, você precisa entender como funciona a empresa que você está prestando serviço. Você precisa entender o quanto que a pessoa que está lá, que vai falar na sua orelha, né? Eu falo assim, tem sempre o mal da história. Que vai falar na sua orelha e vai te exigir um pouco mais. Né? Vai te exigir uma qualificação, vai te exigir uma resposta mais rápida. O quanto de alinhamento você tem com isso? Seja você um gestor de conta, seja você o comercial, né? E o quanto que você cutuca, e aí eu falo que a relação sustentável é a relação que o teu fornecedor ou você, um cutuca o outro. Tipo, e aí? Cara, por que você não, por exemplo, não me antecipou disso? Porque aí sim você consegue ter uma relação saudável, uma relação de personificação, onde realmente as pessoas falam assim, poxa, é uma relação de parceria, tamo junto, ó. Se você tem um problema, temos um problema. Isso seja como seja recepcionista, seja portaria, seja vigilância, armada ou não, tanto faz, gente. Nós estamos lá, tá todo mundo no mesmo barco. E se o tomador não entende, não se prepara, poxa, é super complicado, né? E aí eu vou falar o seguinte, por exemplo, comercial ou que implanta o posto, nós temos as duas opções aqui dentro da sala. Quando você pega uma pessoa de suprimentos que não tem a mínima noção de nada, o que você faz? Você senta e chora? Não. Você faz assim, ó. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e reza. A questão é uma só, né? Quando a gente vai brigar com o comercial, e a gente sempre fala, ô comercial, tem certeza disso? É isso que você vai fazer mesmo? Não é. Então tá bom, então eu vou fazer um documento aqui dizendo que eu vou fazer uma análise de risco, inclusive, do local, para provar para você que assim, não dá. Não, mas ó, sua margem de lucro, se você continuar nessa linhagem de margem de lucro, sabe como você lá na frente? Você vai responder 10 processos e vai perder toda essa margem de lucro. Ou seja, quem vai quebrar? A empresa. E aí vai você para a rua. Então, assim, até o comentário da nossa amiga aqui é importante, porque ela está se qualificando. Então, assim, quando você pega vigilante qualificado, a probabilidade do tomador de serviço pensar em reduzir para o controlador de acesso, com porteiro, seja lá o que for, ou até mesmo colocar uma tecnologia para ajudar ele, é muito difícil porque ele fala assim, aquela pessoa é muito boa. Se eu tirar ele daqui e colocar um controlador de acesso, não vai ser a mesma coisa. Ou se eu tirar aquela pessoa de lá e colocar a tecnologia, não vai me entender da mesma forma. Por quê? Precisa da pessoa para poder... O cartão de visita, né? É o cliente... Até porque nós estamos trabalhando, prestando um serviço, automaticamente também chega o cliente daquele cliente que nós estamos prestando serviço. E automaticamente, quando você passa uma confiança para ele, ele olha e fala assim, opa, pera um pouquinho. Aqui, de fato, eu posso fazer um investimento. Aqui tem segurança de verdade. Então, quando você pega pessoas que não têm... Só tem um curso de vigilante, mas não se qualifica. Eu vi pessoas, eu tô no ramo há 20 anos. Eu vi pessoas com 25 anos entrou como vigilante e saiu como vigilante. Ele só saiu aposentado porque eu falei para essa minha amiga, por que você não entrou nessa aposentadoria? Ele já está no tempo já. Ele nem sabia disso. Pra você ver aonde vai o grau de interesse das pessoas. As pessoas não têm... É como o nosso amigo está falando. Infelizmente, pessoas entram,
no local, trabalham e de repente, não vou fazer mais nada porque aqui para mim tá muito bom. Eu já ouvi muito disso. Não, você tem uma ideia, você chega pro vigilante e fala assim, você quer ser vigilante líder? Não, para mim aqui vigilante tá muito bom, não quero sair daqui não. Ou seja, que expectativa de vida, de futuro essa pessoa tem? Não tem. Mas então, assim, quando o tomador de serviço... colaborar contigo, Xisto. Sim. Muitos dos vigilantes, muitos, eu não estou generalizando, mas muitos deles se baseiam na própria questão da Lei 7.102, porque a lei estabelece que, para ser vigilante, precisa ser maior de idade, não ter antecedentes criminais e, no mínimo, 4ª série do 1º grau. Eles entendem que é, no máximo, 4ª série do 1º grau. E, por ali, ficou e estaciona. É isso mesmo. Bom, queria até dar uma alimentada na treta aqui, que o papo tá bom. 2 pontos, né? Primeiro, até assim, como tomador, apesar de ser a 4ª série que diz lá na 7.102, mas dentro do nosso contrato, do meu bid lá, a gente já não contrata quem não tem o 2º grau, tá? A exigência mínima nossa. Mas só uma reflexão. Que eu queria comentar o seguinte, quando eu comecei a trabalhar na área, eu comecei como porteiro lá em 99, eu fui, não vou poder falar o nome aqui do shopping center, porque também vai ficar complicado, mas fui trabalhar no shopping center a primeira semana até eu assumir o posto que eu fui contratado, né? Estava em vias de troca de uma empresa de segurança. Eu trabalhava numa empresa que faliu, né? Para variar também. E aí me deram um equipamento, me colocaram na porta principal do shopping e falaram, toda vez que entrar alguém, você aperta esse botãozinho aqui, né? E aí aquele equipamento que fugiu o nome agora, ele ia abrindo uma contagem. E assim, eu fiquei frustrado não por ter que apertar o botãozinho, porque eu estava ali para isso, né? Foi o que me disseram, mas eu nunca entendi o objetivo daquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, não tem como... Eu entendi as questões, eu concordo com tudo que vocês colocaram a respeito dos profissionais, mas assim, a gente também, seja como tomador, ou seja como operacional, a gente tem que dar o objetivo para as pessoas. É muito frustrante alguém estar atuando numa função sem saber o porquê daquilo. Você tem que falar o porquê para o cara, né? E eu vejo muito isso. Posiciona o homem lá, né? Dá ali o mínimo de informação e ele nem entende o que está acontecendo. Vai muito o que a Suleiman falou, né? Não entende do negócio ali, daquela instalação, das particularidades, de tudo isso. E aí, Emir, você estava comentando, eu fico pensando assim, né? Como é ruim quando o comercial de uma empresa e o operacional realmente só resolvem bater um papo com o Xisto comentou, né? Depois que já está implantado, aí vão discutir alguns temas, porque eu do lado de cá como tomador, eu tenho lá meu acordo de nível de serviço que eu fico olhando o dia inteiro, eu sei tudo de cabeça, então qualquer coisa que sair fora da curva, eu já falo, meu amigo, mas você precisa fazer isso daqui. Aí o cara do operacional Xisto pega e fala, pô, mas eu vou ver com o comercial, por isso eu não sabia não, meu irmão, tá escrito aqui, ó, você tem que fazer, né? Mas aí vem uma situação, uma treta que acontece na maioria das empresas, tá? Eu faço consultoria, fiz consultoria em empresas de todos os níveis no Brasil inteiro, tá, Anderson? Inclusive para a nossa querida empresa Enel, tá? Fiz trabalho com eles, inclusive implantamos posto aqui no Rio Grande do Sul para eles, tal, tudo bacaninha. Dentro dos perfis, integrando. Porque, no meu ponto de vista, e aí é muito uma questão pessoal de cada profissional, tá? Porque não existe um regramento geral. Agora, no meu modo de atuar, eu sou um comercial operacional e um operacional comercial. Cara, eu já botei colete e saí para a rua junto com a minha equipe. Eu já andei dentro de caminhão de transporte de valores. Não deveria, tá? Eu não sou formado em vigilância, eu não poderia, mas eu andei. Estou aqui anunciando para vocês que eu cometi uma irregularidade. Não transportamos valores naquele roteiro, mas porque eu precisava sentir o que acontecia. Eu participei da mesma oração daquela equipe de transporte de valores que reza antes de sair do estacionamento e que reza para voltar para o estacionamento. Eu senti os 25 quilos do colete e os 150 quilos da responsabilidade dentro daquele caminhão. Então, eu sei o que acontece com o meu operacional. Eu nunca implantei um posto sem colocar os pés acompanhado de pelo menos um dos meus operacionais. Nunca. Porque é essencial, principalmente
quando eu visito o posto durante o dia e eu tenho que depois ir lá com o meu operacional à noite, porque de noite todo gato é pardo, a gente costuma dizer. Mudam as realidades, mudam as pessoas que frequentam o ambiente, até a frente do local é completamente diferente. O cenário muda e nós precisamos fazer uma atuação que seja ininterrupta. Então, o comercial e o novo bom comercial, ele tem muito do operacional. E da mesma forma que ele tem muito desse operacional, ele leva muito do comercial, ou seja, do trejeito de negociação, de entender o que o cliente precisa, porque hoje nós somos resolvedores de problemas. Quando nós somos contratados, o cliente nos contrata para resolver um problema que ele não teve capacidade de resolver. Eu vi que agora há pouco um colega colocou aqui, por que os contratantes não contratam, então, o vigilante orgânico? Primeiro, porque a legislação não permite. Segundo, porque não é o negócio do tomador de serviços gerir uma equipe de vigilância. Não é o negócio deles. Cada um no seu core. E o nosso negócio é prestar um serviço que venha de encontro às necessidades e venha satisfazer os desejos daquele tomador de serviço. Quais são esses desejos? Tranquilidade. Nós sabemos que segurança é intangível. A segurança é intangível. Nós materializamos ela, alguns na figura do vigilante, alguns na figura dos equipamentos eletrônicos, alguns até na arma, que eu acho o maior erro. A arma não é sinônimo de segurança, não é. Muitas vezes até expõe o local de uma forma indevida, mas beleza, vamos discutir isso mais tarde. Mas o nosso negócio é tangibilizar o máximo possível. Para isso, nós precisamos entender, nós precisamos vivenciar, identificar a dor do nosso cliente, do nosso tomador de serviços, e nos colocarmos com empatia na situação de parceiros. Por isso que eu digo, não é uma guerra. Muitos tratam um embate comercial entre a empresa prestadora de serviços e a empresa contratante. E não é uma guerra, muito pelo contrário, nós estamos do mesmo lado da trincheira. Nós temos que unir os interesses. Se a minha empresa morrer, a galinha dos ovos de ouro morre. Se a minha empresa prestar um mau serviço, a outra galinha dos ovos de ouro também morre, porque ela simplesmente me dá aquela comunicação terrível, que é a carta de renúncia do contrato, o pedido de cancelamento. Então, nós andamos sempre em cima da linha. E nós temos que ser os melhores equilibristas para manter o equilíbrio dessa relação. Essa relação tem que ser muito equilibrada. E isso vai já desde o começo, durante a negociação, da apresentação, e principalmente a partir do momento da implantação, aonde o tomador de serviços encara que não interessa se o fulano é operacional e o outro é comercial, ele está vendo uma empresa. E uma empresa não pode ser não pode ser colocada em departamentos, dividida em departamentos. Enrolou a língua, não vai travar. Ou melhor, travou a língua, não vai enrolar. É por aí. Não pode. Na cabeça do tomador de serviço, não pode acontecer isso. E nós não podemos permitir que isso aconteça. O Xisto sabe bem disso, o Lehmann sabe bem disso, Anderson sabe bem disso, os colegas que estão aqui sabem bem disso. Então está na hora de nós acabar com aquele negócio operacional, não se relaciona com comercial fica de fora de tudo. Isso mata tanto quanto a fofoca dentro de uma empresa. Bom, puxar mais um tema aqui interessante, né? A gente pode começar até pelo Xisto aí na operação, Xisto, mas assim, que é o desvio de função, né? Você estava bem comentando pandemia, reduções, não sou do segmento, trabalhei só no início da carreira lá na operação de shopping centers, mas assim, imagino que o pessoal do shopping sofreu bastante nesse período, né? Mas a gente viu a figura do vigilante sendo praticamente extinto em algumas operações e as nomenclaturas que o Emir bem comentou. Ele assistente, que você falou, assistente de segurança? Essa tem o auxiliar. Mas existe auxiliar de segurança privada. E na convenção coletiva de trabalho do Sindicato da Vigilância. Vigilância. Olha, com todo respeito, eu não sou formado em direito, mas com todo respeito, a empresa de vigilância pode agregar qualquer outro serviço no seu mix? Não, né? A lei não permite. Mas na CCT tem lá o auxiliar de segurança privada. Nossa. Que não precisa ser vigilante.
Pois é, e falando nisso que você falou, Emílio, aí no finalzinho, você vê muito disso, né? Hoje em dia, eu vi essa frase esses dias, auxiliar de vigilante, eu vi um outro também que ele podia fazer revista. Falei, como assim fazer revista? Então, olha só que mundo que a gente está vivendo. E assim, de fato, as empresas, elas buscam, de fato, reduzir o seu custo. E sempre que vai ter uma redução de custo, a primeira coisa a se mexer é no departamento de vigilância. Não tem jeito. Sempre vai mexer ali. Por quê? Exatamente o que eu vou ter lá atrás. Você falou uma coisa importante. Você ainda, né, pega lá o seu supervisor, coordenador, dá uma volta no local onde fazer a implementação para vender. Se todo mundo começasse a pensar dessa forma, talvez as reduções seriam bem menor, porque a gente consegue mostrar para o tomador de serviço que, olha só, olha o risco que você está sofrendo quando você faz isso. Quando você troca um vigilante por um controlador de acesso, quando você troca um vigilante por um porteiro, olha o risco que você está correndo. Então, assim, não estou dizendo o risco, daí a gente vai, como você falou, levantou daqui a pouco no assunto de armamento, mas olha só, quando você troca o vigilante por um porteiro, de longe, vamos se pensar lá no meliante, de longe ele já fala, opa, aquele cara ali não tem qualificação, porque ele já olha a diferença do uniforme, opa, aquela pessoa ali não é o vigilante, ele não tem um olhar de vigilante. Então, assim, os riscos para o cliente se tornam muito maior. Então, de fato, quando se tem uma redução num posto, e quando você não faz uma crítica construtiva para o seu cliente, você está assumindo um risco com ele. Isso é fato. Então, se o comercial, se todo mundo do comercial, e parabenizo você aqui por ter essa atitude de ir no posto, conhecer e antes de fechar o negócio. Se todo mundo começasse a fazer dessa forma, talvez o nosso mundo estaríamos pensando de uma outra forma, estaríamos aqui discutindo esse caso de redução. E sim como a gente vai fazer para poder capacitar mais vigilante para trazer para o mercado, porque está faltando vigilante. Eu estou há 14 anos como tomador de serviço e essa operação que o Emir faz, eu só vi uma vez, tá? Eu vou te falar que eu tô 20 anos. Eu vou te falar que eu tô 20 anos e com comercial, só fui com 2 comercial até hoje fazer uma análise de risco antes de fazer a implantação. Por isso é que eu acho que até hoje todos os meus operacionais a gente ainda se considera uma grande família. Porque a gente se coloca em pé de igualdade. Mas nós estamos, independente de formação, independente de ganhos, independente de tudo isso, nós estamos na mesma relação profissional. E essa relação profissional, tanto é que, em determinados momentos, eu, como comercial, eu falei não para o cliente. Não, eu não posso fazer isso porque eu vou estar colocando meus homens em risco. E eu digo, teve a Thaís, participou de um treinamento aqui que eu fiz em Passo Fundo a 150, não, 150 não, porque ela é novinha, eu que sou velho, mas há alguns anos atrás, tá? E eu digo para os meus agentes, inclusive, por exemplo, agente de pronta resposta lá, que tem, né? Tem um agente de pronta resposta. Tem uns que gostam de bancar o super-homem e vão chegar em 5 minutos. Aí eu digo para eles, não, chega em 10 ou 15, dá tempo para o bandido ir embora. Mas como? Porque eu prefiro dizer para o cliente que o meu agente chegou em 10 minutos, o que é um tempo hiper válido, tá? E o vagabundo vazou, do que ir lá para a família do vigilante, para a família do pronto atendimento, do atendente tático, e dizer que ele tombou em serviço. Porque aí vem os conflitos. O nosso papel não é o papel de prender ladrão. O nosso papel não é de substituir o poder de polícia, a atuação da polícia militar. O nosso papel é de gerar condições de prevenção, de segurança preventiva para as empresas. Quando a situação de reação é outro papel, ok? Mas não é o papel de correr atrás de bandido na rua. Nós não somos constituídos para isso. A legislação não nos permite. Inclusive, vamos falar, já começando a entrar aí no assunto do armamento. Se um vigilante hoje mata, infelizmente, tomara que nunca mais aconteça isso, mas mata um delinquente, ele vai responder o processo, gente. Ele responde o processo. Mas ele na atuação está dentro do posto, está na guarita, está onde for, dentro da empresa, até porque o vigilante ele só pode atuar intramuros. Mas e aí? Ele vai responder um processo. Isso quer dizer que se tiver qualquer graveta... Não precisa matar, viu, Emir? E não precisa matar. Não precisa, exatamente. Porque em 2001, quando eu era vigilante, eu dei um tiro de advertência, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, meu amigo. Então...
Então, olha a incoerência. Então, nós, agora, vamos trabalhar num cenário do mundo maravilhoso de Alice, coisa linda, que meigo, nos tornamos lenda do comercial de segurança. Ô, Márcio, gratidão, querido. Mas ó, essa lenda é lenda viva, tá? Não é aquelas lendas que tem lá nos livros aqui atrás, tá? Mas imagina só, se os nossos agentes tivessem um outro preparo, e nisso eu já vou botar mais lenha nessa treta, deveria ter aqui, já fica a sugestão aqui para o GEASD, trazer também algum representante das escolas de formação, porque nós precisamos fazer uma intensiva no currículo da formação desse vigilante, desses vigilantes. Falamos disso, hein, Emir? Falamos com o Ricardo... O Ricardo Tadeu? Ricardo Tadeu. Ricardo Tadeu, perfeito, olha que coisa maravilhosa. E precisa. Por quê? Porque nós estamos trabalhando num currículo de 20 anos, 25 anos atrás. Não tem Ele disse isso, tá, Emir? Ele comentou exatamente isso que você está falando. Olha, que coisa boa. Mas, então, olha, desde o início do nosso bate-papo aqui, já deu até suador aqui, né? Nós já falamos sobre a necessidade do vigilante buscar mais conhecimento, buscar preparo, fazer cursinho de inglês. Quer ver uma coisa? Cursinho de inglês, que é uma coisa tão básica. Hoje é básico. Quantos postos a Enel mesmo tinha em Recife, ela tinha... Recife ou Ceará, não me lembro agora. Tinha postos que o vigilante tinha que ser bilíngue, falando espanhol e outro inglês. Por quê? Porque era o público que eles atendiam naquela localidade. E a dificuldade para se encontrar um vigilante com um diferencial desses é tremenda. Certa vez, eu fiquei 5 meses atrás de um vigilante que tivesse alguns requisitos extras na sua formação. Então, está na hora da gente trazer isso para cima da mesa e fazer ferver esse assunto. O vigilante precisa se preparar, nós precisamos saber dizer não para o cliente, nós precisamos intensificar a nossa atuação comercial com o operacional para chorar menos depois. Esse talvez seja a minha dica, inclusive, para o nosso setor, para a gente chorar menos. Porque senão nós vamos voltar aqui daqui a 6 meses e vamos dizer, o Xisto vai estar aqui, a Sulema vai estar aqui, eu vou estar com mais cabelo branco ainda, e nós vamos dizer assim... Eu sei, né? Então, cabelo branco eu, tá? Mas aí nós vamos dizer, lembra 6 meses atrás? Pois é, já diminuiu mais ainda o número de postos. Por quê? Porque nós não vamos conseguir entregar aquilo que o cliente precisa. E a última situaçãozinha sobre isso. Não esqueçam que tem muita gente que diz que entrega e não entrega de verdade também, tá? Tem bastante. Gente. Nossa. Então. Aí eu tô com vocês. E aí, gente... Não, então, e aí, pensando em tudo isso, né? Quero colocar mais uma pimenta, alimentar mais uma treta, né? Quando você vai apresentar seu trabalho, né? Quando você vai captar um cliente e tal, de que forma podemos comprovar que a segurança é um investimento e não custo? Porque se a gente tem tomadores despreparados, né? Que não conseguem colocar essa relação sustentável, qual é o argumento, enfim, quais são as dicas, as golden tips, não quiser dar, que vocês dão para que isso mostre, exista a diferença? Como é que eu agrego valor? Ótima pergunta, hein, Sulema? Diz para quem é que tu quer perguntar. Eu tô aqui só me coçando. Pois é. Os dois, ué. Aqui a gente só gosta de alimentar a treta. Bora lá. Então, aqui, ó. A primeira coisa que se faz numa situação dessas, e aí é o papel fundamental do comercial, é o comercial ir lá e conhecer a fundo o negócio. Conhecer o negócio do cliente. Por quê? As respostas não estão com o comercial, não estão com a empresa e não estão com o operacional. As respostas corretas dos diferenciais estão lá no cliente, nas peculiaridades do cliente. Ele vai responder isso. Vamos trazer para dentro e aí vamos precificar isso. Aí vem o papel da precificação. Neste momento, nas dúvidas, porque eu sei que muito comercial não tem o conhecimento profundo de como é a atuação operacional. Tá? Eu fiz extra classe, 3 cursos de vigilância,
olhando da porta, porque eu era proibido na empresa que eu atuava na época, eu era proibido de fazer o curso de vigilância. E eu queria fazer para ter mais conhecimento. Então, fiquei na porta, eu era amigo de todos os professores, ficava lá, muita coisa. Eu fiz entrada e saída em ambiente de risco, técnicas de defesa pessoal, direção defensiva e evasiva, fiz um monte de coisa. Quase um SPP. Mas por quê? Para chegar lá no cliente e entender o que seria diferencial para ele, porque cada cliente vai utilizar, vai valorizar um diferencial diferente do outro, porque as realidades são diferentes. As realidades que o Xisto tem hoje lá na grandiosa empresa que hoje vai fazer entrega aqui, Mercado Livre. Então, quando chegou aqui, eles têm peculiaridades diferentes, eles têm uma operação diferente. Eles têm um controle diferente, eles têm um método deles, e está tudo certo, que é diferente daquela outra que todo mundo também conhece. São operações, tem similaridades, sim, mas são operações diferentes. Cada cliente tem a sua própria operação. Cada cliente vai ter situações para serem resolvidas e tratadas. Aí vem a inteligência do próprio comercial, a criatividade, e criatividade é tudo de bom, porque se a gente for se basear apenas em modelinho pronto, apenas em situações já repetidas, os resultados vão ser os mesmos. Eu costumo dizer que para todas as situações não existe fórmula de bolo. Não tem receita pronta. A única coisa que se faz rápido e fácil é miojo. O resto tudo é difícil. Mas aí nós temos que nos dedicar. Lembra quando eu falei no início aqui, que nós começamos a bater um papo, que eu falei que nós temos que ir lá e conhecer a operação de verdade, conhecer o negócio do cliente? Ali estão as respostas. Se eu não sei quais são as verdadeiras dores, eu não tenho a solução para elas. Eu não posso sugerir uma solução para elas. E aí vem a minha crítica para os meus colegas da área comercial. Muitos comerciais usam de arrogância. O cliente mal começa a falar, ele diz, sim, já sei o que você quer dizer. Não esperam o cliente falar. Na própria fala do tomador de serviços vem as respostas, na maioria das vezes. Emil, olha só, tempos atrás eu peguei uma situação onde a gente participou, a empresa que estava, a gente participou de um bid, e aí a gente vê algumas situações, né? Eu, quando trabalhava como prestador de serviço, eu fazia questão de antes de fazer a implantação, eu ia lá no posto, conversava com o vigilante, para entender o que ele fazia no posto. Porque nem sempre o cliente, às vezes, vai falar uma coisa para você, e aí você vai lá e fecha o contato. O comercial vai lá e, opa, beleza, fechou. Só que quando chega lá, a realidade é totalmente diferente. Então, assim, tem um amigo meu que é o Eduardo, né, o grande Eduardo, depois ele vai assistir essa live com certeza, que eu vou mandar para ele assistir, se ele não estiver assistindo aí, ele fazia isso muito comigo, né, a gente pensava em serviço, né, a Sulema vai saber quem é o Edu, a gente batia muito isso daí, inclusive a gente trabalhava, era eu, né, o coordenador de security, aí tinha o Eduardo comercial e tinha o pessoal de tecnologia, e a gente brigava muito, era um trio que se batia, quase se pegava na frente do cliente, porque eu tinha que defender o negócio do cliente. Eu também tinha que defender os nossos vigilantes. E aí o pessoal fala assim, tá, vamos colocar a tecnologia, vamos baixar o homem. Aí eu falo assim, vocês são doidos? Você vai baixar o homem como? Você sabe o risco que tem lá no cliente? Não, você já visitou a unidade do cliente? Não visitei. Então assim, não vamos baixar. Por quê? Existem diversas situações onde, quando você simplesmente faz uma implantação sem ter conhecimento, ou faz uma desmobilização sem ter conhecimento, é como você falou no começo, alguém vai pagar essa conta. E sempre vai sobrar para quem? Né? Então é muito arriscado quando a gente fala essa questão de troca de vigilantes, é muito arriscado quando a gente fala essa questão do vigilante, como a senhora falou, o vigilante está preparado para poder assumir esse posto de trabalho? A nossa amiga que falou que fez alguns cursos, nós temos aí a escola aí, ISS, diversos cursos. Quantas pessoas hoje se preocupam em fazer um cursinho? Você falou aqui do inglês, do básico, mas às vezes as pessoas não estão preocupadas em fazer um simples curso para poder fazer um diferencial. Entendeu? Verdade. Bom, dando uma alimentada, né? Pegando o gancho das empresas de segurança. Qual empresa, não estou falando que é exigido pelo cliente, de forma proativa, qual empresa de vigilância e serviços dá um curso de uma orientação que seja de diversidade, de sustentabilidade? São, né? Isso é custo. Isso do ponto de vista... Vem a crítica para o empresário, do ponto de vista do empresário, isso é custo. Então,
mas é o diferencial, né? Não, tu tá perfeito. Né? Eu vou uso te falar. progressivo da força, né? Cara, vários, né? Vários. Podia falar vários aqui. Não, tem bastante sim. Aí, né? Tá com vocês, era só para plantar a discórdia aqui. Plantinha da discórdia. Bora lá, quer falar, Xisto? Vai na boa. Não, era só para plantar, não era para cá. Plantou tão fundo que não. Ficamos até, né? O que a gente vai falar, né? Plantou tanto que. Mas sabe que é assim, ó. Enquanto ninguém se opõe, é o que está valendo. O dizer não também é muito importante, mas dizer não com base. O importante é isso, ter embasamento. Porque se nós chegamos no tomador de serviço e ele nos diz assim, poxa, nós temos 10 homens aqui, 10 postos de vigilância, e tem 5 postos que eles não fazem absolutamente nada. Mas não fazem nada? Não fazem nada. Não fazem ronda, não fazem controle, não fazem registro, não fazem... Tá? E no momento que eles foram contratados, eles faziam? Não faziam. Ah, tá. Então, tu já vê que talvez já lá atrás tenha ocorrido um erro do próprio projeto. Não se trata contratar por contratar, nem reduzir por reduzir. Se reduz aquilo que não se entrega. Se nós não estamos entregando serviço, o mais lógico e o mais sensato é realmente diminuir. Agora, nós só vamos saber disso no momento em que nós conseguirmos fazer o raio-x daquela operação. Mas fidedigno, minucioso, documentado, baseado não apenas em achismo, mas baseado em métrica. Vamos estabelecer uma métrica. Hoje, muitos dos contratos, eles já acompanham condições a serem cumpridas. Já acompanham métricas a serem estabelecidas e cumpridas. Principalmente os maiores contratos, que são os níveis de qualidade, etc, etc, etc. Mas a partir do momento em que nós estabelecemos e nós dizemos amém para isso, nós estamos sujeitos a ter que entregar. E aí vem a crítica para o empresariado. Tem muito empresário que despega o PDCA. Vocês já ouviram? Promete, depois corre atrás. PDCA. Promete, depois corre atrás. Por quê? Porque não se qualificam, porque não buscam. Por que não fazem uma parceria com a ESS? Por que não fazem um incentivo para o seu funcionário? O funcionário, o colaborador que fizer um curso vai ter lá 2%, vai ganhar uma cesta básica. Gente, estimula. Isso sai barato, sai na urina. Isso sai na urina. Plano de carreira, né, Emir? Plano de carreira. Um monte de situações. Mas aí entra naquela questão também. A nossa legislação atual, ou seja, lá do tempo do que se amarrava cachorro com linguiça, lá atrás, ela não estabelece nada disso. Então, fica algo muito plano de momento. Tanto é que tem empresas que têm gerente de segurança. Peraí, mas eu não localizei isso em nenhuma portaria, nem tampouco na Lei 7.102, nenhuma legislação fala de gerente de segurança. Eu não achei nenhum subintendente ou assessor de porcaria nenhuma. Ou nenhum dos caras. É só o vigilante. É só o vigilante. Nós não temos. E isso é uma coisa que o advento, e eu torço por isso já faz uma década, que o advento da nova legislação do Estatuto da Segurança Privada ande de verdade, seja colocado na prática de verdade, porque daí começa a estabelecer critério. Nós não existimos. Essa que é a realidade. Xisto, qual é a tua função hoje, a tua CLT, a tua carteira, o teu contrato, está assinado como o quê? Coordenador de prevenção. Não existe, cara. Não existe. Suleiman, está assinado como o quê? Não existe. Nem precisa falar. Não existe. Mas posso... Quevedo. Isto não existe. Eu posso dizer, as pessoas até perguntam, né, questionam assim, pô, eu entrei, vigilante questiona, até supervisor questiona, pô, eu entrei na minha carteira profissional e tá lá escrito lá que eu sou auxiliar de bombeiro, sendo que eu sou supervisor.
Então, assim, você vê que as coisas de fato no nosso ramo não são levadas muito a sério, até mesmo pelos principais órgãos que deveria estar cuidando disso, não cuidam corretamente. Porque quando você entra lá, né, o RH entra lá para poder colocar sua função correta, não tem, nem isso tem lá dentro. Por que não tem lá dentro? Será que de fato estão olhando como deveria estar olhando para a gente? Será que de fato estão fiscalizando como deveria estar fiscalizando? Então, assim, por aí a gente vê o porquê que a tendência do negócio, de fato, né, vai caindo, por quê? Porque nossa amiga que falou, pô, mas não tem ninguém, não tem... Cartazinho da treta. É isso aí. Porque tudo é uma base de interesses também, né? Pois é. Ô, Xisto, assim, queria até retornar num tema que você bem colocou no início, né? Prometo que vai ser breve, mas as pessoas também que labutam no setor têm que fazer uma reflexão, né? É ruim, né? Você pega qualquer filme, cara, você vai ver uma novela, a figura, por exemplo, do porteiro, é o fofoqueiro, é o cara que dorme na portaria, e isso passa uma mensagem para as pessoas. Aí o cara chega, né? Chega lá na tua empresa, ou chega, por exemplo, eu moro em condomínio, né? O cara chega aqui no prédio e tal, o cara imagina que é aquela figura e não é aquilo. A gente precisamos nos unir, nos mobilizar, buscar conhecimento, né? Cara, trocar informações, a Sulema tá aí, eu encho o saco dela direto, aprendo muito com ela, toda semana. É assim, tem que ter troca, tem que pensar para frente, valorizar. Agora, é fácil também pôr culpa no empregador, né? Pôr culpa na sorte, cara. É aquela história, quero ganhar na loteria, peça a Deus. Aí Deus um dia fica de saco cheio e fala, cara, eu quero Joga, ganhar, né? mas compra o bilhete, porra. Se você não comprar, você vai ganhar. Anderson, na verdade é o seguinte, como você falou, são mais de 600 vigilantes hoje cadastrados, né? Nem todos estão atuando, cara, infelizmente. Só que assim, a gente mesmo, né? Eu falo a gente mesmo porque eu também sou vigilante, né? O sangue continua aqui de vigilante, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, se um dia for preciso voltar a ser vigilante, eu vou voltar com o maior prazer, porque foi de lá que eu vim. Né, eu não cheguei onde eu estou hoje à toa. Tudo tem um início, né? Tudo tem começo, meio e fim, né? Então, assim, se o pessoal souber essa força que tem e começar a se unir para de fato fazer as coisas mudar, a gente ganharia com certeza o mercado aí com uma probabilidade muito grande. Mas, assim, um vigilante fala uma coisa e o outro fala, tá falando demais, deixa para lá, trabalha aí, fica quieto, trabalha 2,36 aí, acaba seu dia e vai para casa descansar. Não precisa ficar se preocupando com o cliente, não. Vai dormir que você ganha mais, amanhã você trabalha mais 12 horas, depois no final do mês seu dinheiro está na conta. E é isso, quando não fica assim, né? Não, eu vou trabalhar aqui os 25 anos, 27 anos, vou me aposentar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu só vou cumprir aqui, um dia sim, um dia não, um dia eu trabalho aqui, outro dia eu tô em casa descansando com a família. Então, assim, você vê que as pessoas, de fato, precisam dessa união, precisa de fato ter essa união, brigar realmente por nossos direitos. Enquanto não tiver, não adianta colocar a gente, vou colocar a gente lá, vamos voltar para ter lá um deputado, para ter alguém que nos defenda. Não adianta, é uma pessoa só. É uma pessoa só. Nós estamos falando de 600 mil vigilantes. Lá é uma pessoa só. Não vai fazer milagre. Não adianta. E vou te dizer, esses 600 mil tá subavaliado esse número, tá? Tá subavaliado esse número. É muito maior o número. É muito porque maior. Aí nós não conseguimos, esses são os números oficiais, nós não conseguimos minimamente imaginar o número da clandestinidade. E ela é gigantesca. A Clandesteg emprega muita gente, né, Emir? Exatamente. Tá? Tem alguns profissionais que eu conheço que falam que é no mínimo o dobro desses 600 mil. Então. É complicado, né? E aí, deixa eu colocar aqui mais uma pimenta, mais uma treta. Tá difícil de contratar vigilante? Uma vez que a gente está falando que esse número que a gente colocou, ele realmente pode ser muito maior? Tem pessoas qualificadas? E aí eu pergunto, as pessoas duram? As pessoas investem na própria carreira? Ou seja, ela fala, não, eu vou ficar aqui, vou aprender, e aí talvez vou pensar num plano de carreira? Porque, por exemplo, porque assim, eu penso em você, entendeu? Para mim, você e o Anderson são dois maiores exemplos que, tipo assim, tapa na cara da sociedade. É isso, entendeu? Tipo, eu vim lá de baixo, mas eu cresci porque eu me investi em mim, eu cresci porque eu comprei a treta e eu fui atrás. E aí? Pois é, esses dias eu perguntei para um vigilante, vai surgir uma vaga aqui para você trabalhar numa central de monitoramento. Ele falou assim, não, mas eu não tô afim, não. Eu não sei mexer com computador. O básico, não sabe mexer com o básico.
Às vezes você vai falar sobre alguma coisa que ela tem medo, eu brinco, né? Eu falo assim, mas o WhatsApp você fica o dia todo, né? Inclusive, a gente tem que ficar brigando para você sair do celular no momento de trabalho. Então, assim, olha como o negócio meu amigo me fala bizarro, né? Como o negócio é bizarro. A pessoa, ela perde o tempo dela, às vezes ela tá na folga dela 12 horas de folga, o dia todo no WhatsApp, no TikTok, dando risada lá com as coisinhas do TikTok. Eu, graças a Deus, não tenho redes sociais por causa disso. Eu não gosto de perder muito meu tempo, não. Nada contra aqui quem tem. Mas Cara, eu evito achei um porque... igual, cara. Eu sou assim também, eu também não tenho. Não tem, cara, não tem. Fala, se quer me achar, procura no TikTok da minha, vai no Facebook da minha esposa que você me acha. O meu mesmo você não vai achar. Se procurar Daniel X, você vai achar o meu primo, mas não vai me achar. Meu primo chama Daniel X. O meu é Brito no final. Não vai me achar, não tem jeito. Então, assim, as pessoas precisam começar. O vigilante, ele começar a se pensar. Eu tenho 12 horas em casa amanhã, o que eu vou fazer? Ele já fica pensando assim, vou dormir, vou acordar meio-dia, né? Depois vou assistir televisão, vou assistir um filme na Netflix, não sei não. Rapaz, se você começar a pensar, tirar 30 minutinhos, se você pegar o seu tempo aqui, 30 minutos, ele tá no cursinho lá da DSS, pode ter certeza, vai ter um cursinho lá de 20 minutos pra você fazer. Às vezes tem um monte de curso lá gratuito. Deixa eu te fazer uma pergunta de irmão de farda. Quantas vezes um vigilante, um supervisor, né, agora que você está nessa posição de coordenador, quantas vezes alguém te pediu, né, ô Xisto, eu tô de folga amanhã, cara, sabe que eu poderia vir aqui, pegar umas dicas contigo, fazer um espelho, só para ver o jeito que você trabalha? Não, cara, eu não quero receber nada, eu só quero acompanhar para ver como que é, tô buscando. Já teve algum convite nessa condição, assim, parecida? Rapaz, se você dizer para você, nunca tive. Nunca. Você vê você vê como que é o negócio. Às vezes eu faço questão, às vezes, de contar minha experiência para algumas pessoas, para eles entender que eles têm valor, que eles podem crescer sim, que tem oportunidade para todo mundo, mas assim, tem oportunidade para todo mundo desde quando a gente corre atrás, né? Se a gente não correr atrás, não adianta. Não adianta você falar assim, quantas vezes eu vi assim, fulano foi promovido para supervisor e eu não fui. Pra vocês terem uma ideia, eu entrei na empresa que eu saía do ano, desse ano aqui, na verdade, né, quando eu migrei aqui para o Mercado Livre, a empresa que eu trabalhei, quando eu cheguei lá, tinha alguns supervisores que estavam lá há 10 anos, 12 anos, 15 anos. E aí eu entrei e falei assim, mas eu não entrei aqui para isso. E ele falou assim, não, aqui não tem oportunidade, aqui você não cresce. E eu falei assim, não é possível. Eu vou mostrar que a conta não fecha, porque vaga de coordenador sempre vai ter. 1 ano e meio eu me inscrevi numa vaga, tinha 12 supervisores comigo. Aí eu passei para essa vaga. Aí eu olhei para eles e falei assim, meus amigos, você falou para mim que não tinha oportunidade? Ele, não, mas você é peixe, mas peixe de quem? Se eu passei em todos, inclusive não foi o pessoal que eu trabalhava que me aprovou, quem me aprovou foi o próprio cliente. Mas por quê? Só porque, né, barbinha feita, na época não tinha barba, mas tinha cabeça raspadinha. Por causa do teu topete, Xisto. O topete, o que é? O cliente me achou bonito, gostou de... Não, rapaz, as verdades é uma só. As pessoas têm que aprender que oportunidade tem. Basta a gente se colocar no local, né? Se apresentar da forma que de fato a gente é. Uma coisa que eu sempre falo para a Sulema brinca comigo sempre. Você tem que ser o que você é. Entendeu? Não adianta você ficar inventando, porque vai chegar um momento que alguém vai te cobrar. E aí, se você o currículo é fácil montar, né? Você monta o currículo lá com um monte de coisa. Quando chega na entrevista também você até fala, mas quando você vai pro negócio mesmo, entrou, minha amiga, você não dura 3 meses, e aí não adianta você falar que a empresa não te deu oportunidade, é você que não está preparado para aquela oportunidade. Você tem que ser, tudo é escadinha, né? Foi o que eu falei lá atrás, eu comecei como vigilante e fui crescendo. Graças a Deus, todos os lugares que eu participei, que eu entrei em 5 empresas, sempre tive oportunidade. Sempre tive. Por quê? Porque, de fato, a gente tem que estar preparado para o negócio, né? E tem que ser o que você é. Né? Certa feita, eu tive uma oportunidade no shopping que eu trabalhei. A superintendente criou uma vaga de inspetor para me colocar. Olha só que negócio doido. Ela criou uma vaga de inspetor. Não existe essa função. Mas para mim foi bom. Olha só, ela criou uma vaga de inspetor. Para me colocar nessa vaga. Porque ela falou assim, não é possível, porque assim, eu via você, eu nem conhecia ela me chamou, eu falei assim, foi recolhido o posto, não é possível, ela me chamou, você me conhece? Eu falei, conheço, sabe quem sou, eu sei. Eu falei, o que eu fiz? Ela falou, você fez bom, por isso que eu tô te chamando aqui. Eu vou criar uma vaga de inspetor para te colocar. Não tinha essa vaga de inspetor, olha só. Então, às vezes, nós fazemos a coisa acontecer. Basta a gente realmente ser quem a gente é. Tem que estar no sangue, não adianta. Você trabalhar de vigilante tem que estar no sangue, você tem que gostar do que você faz. Eu entrei nesse ramo em 2002 e eu falei assim, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço e faço com a maior paixão. A sua lembra brincou aqui no começo, o X não dorme, de fato. Se precisar ligar, que meia-noite tiver que sair daqui, eu vou sair para resolver, porque eu gosto do que eu faço.
Não tô indo por obrigação, tô indo porque eu gosto mesmo. Vou contar uma coisa para vocês em cima desse assunto, viu, Anderson? Só para contribuir em cima desse assunto. Hoje, além da minha consultoria, hoje eu sou gerente da empresa Vigitrack, gerente comercial da empresa Vigitrack, que é do grupo Vigilare, aqui no Rio Grande do Sul, que é um conjunto de 8 empresas. Onde nós temos segurança eletrônica, nós temos muita segurança eletrônica, vigilância, muitas frentes de atuação. Faz o jabá aí, Emílio. Atuação Brasil, atuação Rio Grande do Sul? A atuação é Brasil para alguns dos setores que nós atuamos. Por exemplo, na Vigitrack nós atuamos com telemetria e gestão inteligente de frotas. Tá? Então, hoje nós somos, inclusive, os fabricantes da solução completa, desde o rastreador até o sistema de gestão inteligente de frotas, utilizando inteligência artificial, robozinho, etc, etc, etc. E aí nós temos veículo rodando no Brasil inteiro. Veículos, máquinas, etc. Mas eu estou com uma dificuldade para vocês verem como é essa questão da mão de obra, da qualificação. Eu estou com uma oportunidade para a área comercial aqui, e vocês já conheceram, já ouviram falar ou já viram uma mosca vesga albina? Mosca vesga albina é o profissional qualificado. Não tem. Não tem. Porque o profissional qualificado ele está bem posicionado e geralmente esse profissional que está bem qualificado, que está bem posicionado na sua empresa, ele não vai trocar de empresa apenas por salário, porque ele conquistou um espaço na sua empresa, ele buscou qualificação, ele se empenhou, ele foi reconhecido porque a empresa... Gente, não vamos pensar. Empresas que perdem bons profissionais são empresas burras. Treta. Empresas que perdem, que deixam bons profissionais embora, são empresas burras. Estou falando burras com as letras maiúsculas. Tá? Ou porque os líderes estão daquele jeito, já não são líderes de fato, não são líderes de verdade, ou porque a empresa está mais preocupada com outras coisas e muito menos com o negócio em si. Tá? Agora, aquele profissional bom, ele se qualifica, ele busca, e tanto é que ele não fica parado no mercado, ele se recoloca muito rápido, e ele não fica à deriva no mercado. Então, buscar a qualificação é fundamental. Eu, nessa situação da área comercial, é uma dificuldade muito grande, porque eu encontro muito tirador de pedido, pouco vendedor, porque o vendedor não é o cara que vende, a venda é apenas uma consequência. O vendedor é o cara que trata, é o cara que dá o suporte, é o cara que dá consultoria lá para o cliente na hora. A venda vai ser uma consequência disso. É o cara que dá o tratamento para o cliente. A venda vai ser uma consequência. E a boa venda é uma consequência maravilhosa, mas é uma consequência. Então, nós não encontramos. Existe, sim, uma dificuldade grande de encontrar bons profissionais. Tem profissional sobrando? Tem. Bons profissionais sobrando? Não. Esse falta. É isso aí. Eu ia te perguntar uma coisa, Emílio, mas do ponto de vista, né, do empregador, você que está no comercial, né? O Xisto colocou uma questão importante aí, de às vezes essa ascensão profissional ela acontece muito, assim, a visão que eu tenho, tá? Bem mais por conta do cliente, do tomador, do que às vezes pela própria empresa. Então, estou te falando até por mim, né? Então, o cara consegue a ascensão porque o cliente observou nele ali uma qualidade e aí ele começou a subir, até que, às vezes, ele muda de lado, né? Acaba sendo contratado de fornecedor para cliente. Mas e as empresas? Você não acha que tem um nicho de oportunidade? Eu conheci uma empresa aí no Sul, que eu não vou poder falar o nome, mas está às margens da BR-116, indo de Porto Alegre, sentido Novo Hamburgo, você observava ela bastante aí nas bases operacionais, né? Sei qual é, verde. Isso aí mesmo, verde com preto. Os gnomos. Uma empresa que nos atendeu quando eu tinha operação no Sul, né? Que eu estava numa outra multinacional, enfim, e muito boa empresa, e tinha um programa lá de reconhecimento, cara, assim, que a gente tentou trazer para as empresas que prestavam serviço em São Paulo e não conseguiu, porque se o cara não faltasse, ele tinha um reconhecimento. Vou contar uma história super rápida dessa empresa. Quando eu cheguei na unidade de São Leopoldo, muito rápido, tá, Su?
a vigilante que estava na recepção ali, dando apoio para a recepcionista, ali fazendo o trabalho dela, assim, em resumo, quando eu me apresentei, ela marcou, ela falou, você já conheceu a base? Eu falei, não. Ela ligou no operacional, ela marcou uma visita, tô com o meu cliente aqui, o Anderson. Tal, e não te levaram no centro de formação próprio deles? Foi lá. Foi lá que eu fiz os meus treinamentos. Você tem noção que ela marcou a visita? Ela marcou a visita. E aí foram nos buscar, que eu estava com outra pessoa da equipe, foram nos buscar, nos levaram lá, né? A gente viu tudo, uma estrutura maravilhosa. Fantástica. Né? Um abraço aí pro Jerônimo, Canizo, enfim, a galera lá. Não estão mais lá. Não estão. Jerônimo foi meu colega. Trabalhei com ele, com o Canizo, com toda aquela galera daquela época. Cara, você sabe de quem eu tô falando. Então, assim, mas assim, tudo, a vigilante marcou, entendeu, Xisto? Imagina, a vigilante, cara, fez o trabalho do comercial. Ela teve a ação pronta, na hora, à disposição de, opa, peraí, vamos resolver isso agora. É isso aí. Isso aí. A proatividade. Eu atuei nessa mesma empresa entre 2002 e 2007, nesta mesma empresa. Ela é fantástica, eu tenho um carinho muito grande por essa empresa, pelos profissionais, pelos diretores, pelos 2 sócios proprietários dessa empresa. É uma empresa fantástica, que tem problemas como todas as empresas no Brasil, etc, mas é uma empresa fantástica, eu tenho o maior orgulho de ter feito parte desse time lá atrás. Tenho um carinho muito grande, tenho muitos amigos, bons irmãos ainda lá dentro. Lá eu aprendi muito também, muito. É fantástico, realmente. Aí vem uma situação que foge das planilhas de preço, foge das planilhas de composição, que é o investimento no capital humano como justamente com a visão de investimento, porque vai dar retorno. Vai dar retorno. Eu conheço profissionais dessa mesma empresa que estão lá há 35 anos, crescendo, não é estacionados, crescendo, sendo alçados a funções maiores. O Jerônimo, aquele rapaz que tu conheceu, o Jerônimo hoje é dono de uma empresa aqui em Novo Hamburgo, tá? O Canísio trabalha com ele, inclusive, e ele iniciou a sua carreira como porteiro naquela empresa. E ele saiu daquela empresa como gestor estadual aí em São Paulo. Ele era o gestor da unidade de São Paulo. Saiu daqui de Novo Hamburgo para São Paulo diretamente, como aqui ele era gestor regional, lá ele virou gestor geral da unidade de São Paulo. É um cara fantástico, como muitos outros dentro dessa empresa. E quando eu digo que ele era um cara fantástico, os caras fantásticos se reúnem em empresas fantásticas. Não adianta. Não são os opostos que se atraem, são os semelhantes. Os semelhantes se atraem. Pessoas que têm os mesmos entendimentos, pessoas que têm as mesmas, ou na pior das hipóteses, a mesma direção da visão de qualidade, da visão de importância dos negócios, da responsabilidade nas suas atuações, do quanto isso reflete na empresa, quanto isso reflete na sua carreira, na sua vida pessoal. Olha bem, porque não tem como separar. O Emir, na vida privada, é um gandaieiro. Na vida profissional, ele é bacana. Não tem como separar uma coisa da outra. Outro é, outro não é. Mestre Yoda, vocês conhecem lá o Mestre Yoda do Star Wars, né? Fazer ou não fazer, tentar não há. Ou tu faz, ou tu não faz. Ou tu é, ou tu não é. É código binário. Ou é 0 ou é 1. Não adianta. Então tem muita empresa que se pinta de bonitinha, mas que é um lixo. Que é um lixo. Quando tu abre a porta, treta. Quando tu abre a porta, o cheiro é de carniça. E tem muita empresa que é simples, mas faz o melhor feijão com arroz do mundo. Do mundo, que não pode ser retocado em nada. E essas empresas, elas conquistam o amor do mercado, elas conquistam o amor e o respeito de seus clientes. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E isso, do ponto de vista profissional, para os profissionais, é algo maravilhoso e algo muito difícil de se encontrar aqui no Brasil. Quando eu encontro qualquer pessoa
que tenha atuado lá atrás, olha, eu sou velho, né? Tem atuado lá atrás na Pires, até hoje eles falam com saudade da Pires. Até hoje eles falam com saudade da Pedroso. Até hoje eles falam com saudade de muitas empresas que tinham uma visão, mas essa visão bacana não acompanhava a sua gestão. Então isso é importante. Dá para pôr estrela azul nessa frase também, né? A estrela azul, exatamente. Se tu vai analisar ainda por origem, a Coral também, várias empresas muito boas. Você falou que é velho e falou da Pires, cara, então eu tô achando que eu tô ficando velho, porque eu trabalhei nela também. Mas eu não te tirei desse barco, não pensa que tu tá com essa carinha de 25 anos aí, que nós vamos te levar livre. A única novinha aqui da sala é a Sulema, então... Isso é verdade. Show de bola. Eu tomo formal. Show de bola. Mas é isso aí, galera. Manda mais aí, manda mais que nós rebate, né, X? Vamos pra cima. Mas eu acho que a gente está chegando no final, não é isso? A minha água já terminou. O meu energético também. Gente, estamos chegando no final. Gostaria super de agradecer. A live de hoje foi sensacional. A gente trouxe um tema que normalmente nem sempre todo mundo tem conhecimento, porque são os bastidores. E só quem passa na pele é que sabe o tamanho da treta que é e depois o pepino para resolver no operacional. Porque é isso. Né? Aí quando tem muita gente que acha, né, é muito bonito, é muito lindo, mas nunca passou pelo processo, e quando passa, nem sempre entende da melhor forma. Então, a nossa ideia no programa é justamente essa, é trazer conhecimento, é nivelar conhecimento, é trazer todo mundo para o mesmo nível, né? Isso faz toda a diferença. Então, eu queria super agradecer, Xisto, Emir, cara, adoro vocês dois, vocês sabem disso, são amigos de longa data. E aí, assim, gente, muito, muito obrigada. A palavra é de vocês. Vou deixar um conselho para os nossos amigos, né? Eu costumo falar que é importante isso. Não se deixem levar pelo que falam, não desistam dos sonhos, tem que lutar. O Márcio que está aqui também nos assistindo, né, o Carioca também está aqui, é um vigilante, hoje estão gestor. Então, assim, é isso. Esse é o nosso mundo. A gente tem que estar preparado. Então, assim, estudem, não desistam, corram atrás e pode ter certeza, as portas vão se abrir. Mas você tem que estar lá confiante que você é capaz de fazer aquela função, né, exercer aquela função com qualidade. E outra palavra, seja o que você é. Não mude seu conceito, não mude a sua personalidade porque alguém quer mudar você. Não, seja você. E com certeza você vai crescer sendo você. Não que a pessoa quer que você mude para você crescer, subir de cargo. Não faça isso. Não se venda. Brincadeira, o que sobra para mim depois disso, né? Sacanagem. Isso é sacanagem, vocês. Assim, galera, como eu falei mais cedo, não tem fórmula de bolo, não tem fórmula mágica, é muita dedicação, é suador, é horas sem dormir, é dificuldade que a gente supera, é conta que está chegando e tu tem que fazer tudo ao mesmo tempo, junto. Não existe, não tem, tá? Não tem facilidade. O que tem é vida de verdade, uma vida profissional de verdade. Tem duas frases que são minhas, que eu utilizo muito porque elas sintetizam boa parte do que eu vivi na minha vida toda. E nesses 23 anos de atuação aqui no setor, eu vivenciei isso muito. A primeira, e que dá para sintetizar uma realidade bem de boa, é que o conhecimento tu adquire. Conhecimento tu adquire. Tu vai lá, tu paga curso, tu adquire. Caráter, ele vem sendo construído desde berço. Tu tem que ter caráter. Agora, respeito tu conquista. Então, nunca pense que você vai conquistar respeito se você não tiver um caráter reto, se você não tiver um caráter justo e se você não tiver conhecimento. Ele é consequência disso. Esse respeito vai ser uma consequência de dessa obra constituída. E aí vem aquela minha frase que todo mundo gosta. Se a luta é boa, mão na espada.
Porque se a gente chegou até aqui, e essa é a nossa cachaça, segurança é a nossa cachaça, segurança privada é a nossa cachaça. O Anderson coloca junto ali o aditivo, mas é a cachaça dele, a Suleyman. Eu conheço essa moça desde 2011, eu acho que desde 2011, ainda na época da TIM. Lembra? Que, putz, em Porto Alegre, legal. Gente, segurança tá na nossa corrente sanguínea, faz parte do nosso DNA, tá em cada uma das nossas células. A gente pode fazer qualquer outra coisa, vai jogar bola, mas vai pensar em segurança jogando bola. Vai fazer qualquer outra, vai fazer pensando em segurança. Aqui é os doidos da segurança, os malucos da segurança, os loucos da segurança. Por quê? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Eu vou fazer 52 anos e eu continuo. Eu acho que eu sou o único lunático que eu continuo estacionando de ré, porque eu olho antes de sair. Eu não faço o mesmo roteiro para ir para minha casa, um mesmo roteiro 2 dias seguidos. Não faço. Ah, mas tu é neurótico. Não é, eu não sou neurótico. Eu sou precavido. Eu faço análise do meu risco. Ó, o Nederson lá de Passo Fundo está dizendo, a segurança privada é meu vício. É isso aí, esse é meu vício. O meu vício são os livros, isso aqui não é papel de parede, tá? Esse é meu vício. Mas a minha cachaça mesmo é a segurança. Então, bebam dessa água, bebam dessa cachaça, vivam isso intensamente, mas sintam isso com toda a força de vocês. Não pensem apenas na premiação, mas curtam a viagem. Observem o que vocês estão vivenciando, observem o posto que vocês trabalham, as pessoas que vocês convivem. Importante, a segurança existe para as pessoas. Atrás de cada balcão, atrás de cada crachá, atrás de cada uniforme, tem uma pessoa. Estejam preocupados com essas pessoas, porque essas pessoas estarão preocupadas com você também. Certo? Quero agradecer aqui ao Fábio Caruso pelo convite, à Escola Superior de Segurança pelo convite, a fazer parte desse grupo seleto, único, maravilhoso aqui. Ó, Anderson, Suleyman, Xisto, nossa moral se elevou assim muito, cara, muito. Olha, muito bom, fantástico, muito bom. Mas de coração, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre que quiserem, pode me chamar. Aconselho que vocês leiam muito a revista Segurança Estratégica. O Fábio distribui ela para todo mundo. Se você não tiver, Emílio, eu quero uma lá que tem o teu artigo, pode me chamar. Eu vou compartilhar da forma mais carinhosa possível, porque eu amo muito fazer tudo isso. Tá bom, gente? Se uma revista com o teu artigo, vai pedir quase todas, né, Emílio? Não. Veja bem! Né? Ó, diferente do Xisto, vou fazer meu comercial diferente do Xisto. Se botar lá, @Emirpinho, me acha em tudo. Tudo tem lá, todas as redes, até no TikTok. Até lá. Tem Emirpinho e tudo, tá? E se vocês quiserem o número do meu Pix, não, isso aí depois eu falo, tá? Muito bom. Pessoal, assim, para finalizar rapidamente aqui, né? Tá todo mundo falando aqui de preparação, buscar conhecimento. Eu acho que é importante a gente ressaltar algumas coisas aqui. Por exemplo, né? Fábio Caruso abriu a porta para mim, junto com a Suleyman aqui, né? O que eu faço aqui com a Suleyman, né? Puxando a fila, claro, eu sou o mais novo aqui do grupo. A gente faz um trabalho social, gratuito, né? A gente não perde tempo com isso, a gente ganha tempo, a gente ganha amigos fazendo isso daqui, porque a gente ama a área, a gente quer, né, trazer aqui as melhores práticas, né, passar uma mensagem positiva para as pessoas, tentar, né, sensibilizar em alguns temas. A gente não domina tudo, tem tema realmente que eu sento aqui que eu não estou tão confortável, porque não é muito a minha praia, mas saio bem melhor do que quando começou o programa, porque aprendi alguma coisinha, né, e é isso que a gente tenta fazer aqui. Então, a gente convida as pessoas, né, que estão acompanhando, aqueles que estão assistindo a primeira vez hoje, que embarquem com a gente. A cada 15 dias a gente tem, mas não é o único programa, tem vários, né? E é importante, o Fábio, como provedor aqui, a gente tem que dar uma moral para ele também. Gente, tem a Escola Superior de Segurança, tem um pacote premium lá que é maravilhoso, com quase 900 cursos que você vai fazer no seu tempo, com certificado, com tudo isso, né? Assim, gente, tá aí, tem coisas que são super acessíveis, não é nada do outro mundo. Às vezes você deixar de tomar 2, 3 cervejinhas no final de semana, você já paga.
Beleza, gente. Obrigado, Su. Tá contigo aí, já falei demais. Então, né? É sobre isso. Daqui 15 dias a gente tá de volta, hein? Com outra, alimentando mais a treta, obviamente, porque faz parte desse canal, mas trazendo sempre muito mais conteúdo. Gente, super obrigada. Boa noite. Excelente final de noite. Um beijo.